Este é um review sincero e transparente da ferramenta Multilogin, um navegador anti-detect para gerenciamento de múltiplas contas. Então, basicamente, quando você abre o aplicativo, essa é a sua visão, tá? E você pode aqui trocar do tema branco para o escuro. Eu até prefiro esse tema. E aqui a gente vê algumas opções. Então, aqui a gente tem o e-mail da minha conta e aqui os perfis, né? Que você gerencia. Eu não criei nenhum ainda, já vou explicar por quê. Os proxies, né? Eles ficam aqui. E aqui templates, eu acredito que seja templates de automações. Aqui são extensões. Aqui é a parte de gerenciamento de equipe, né? Então, se eu fosse trabalhar em equipe, eu iria convidar as pessoas aqui. Então, clicar em invite, né? E basicamente é isso. E aqui a gente tem também toda a documentação do aplicativo, falando de atalhos, de conhecimento básico, API, tutoriais e até a parte de suporte. Eu já também falo sobre a questão do suporte. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho a opção de 1 para 5 perfis, porém, né, quando a gente clica aqui, a gente tem duas opções, né, criar um perfil, né, local ou na nuvem. Eu sempre aconselho vocês a criar local pela questão da performance, ele é um pouco mais rápido. E aqui a gente tem a opção também de rápido, né, criar um perfil rápido. E aí aqui ele já preenche automático algumas questões e tem aqui a questão do proxy. Eu não sei vocês, mas eu acho essa tela um tanto confusa, tá? Porque vamos ler cada uma das opções. Então, aqui tem a opção de templates. Ele não deixa eu selecionar. Então, basicamente isso. A questão de proxy. Eles me induzem a usar um proxy deles mesmos, do Multilogin. Só que esse proxy é um tanto engraçado, porque ele vem com limite de navegação de dados. Então, se você, assim como eu, utiliza anúncios em vídeo, muito provavelmente você vai estourar esse limite e vai ficar na mão e vai ter que ou comprar mais proxy deles ou trocar por um proxy da sua preferência. Aqui também na parte a gente tem a questão de customizado, tá? E aí aqui é onde a gente pode usar um proxy da nossa própria estrutura, seja de qualquer outro fornecedor. E aqui é onde eu acho um pouco confuso, porque essa parte esquerda a gente está falando sobre o navegador. E essa parte direita a gente está falando da questão do proxy. Então, se você não se atentar a isso, você vai acreditar que tudo está correlacionado, tá bom? Porque faltou uma pequena linha aqui dividindo basicamente o que é cada uma das opções, tá? E eu vou pegar um proxy aqui e vou colar aqui para vocês verem. E assim que eu colo esse proxy aqui, eu posso tentar fazer um teste de conexão. Só que eu não sei onde faz esse teste, entendeu? É um proxy HTTP, vocês estão vendo isso. Só que se eu tentar fazer esse teste, ele não vai testar aqui, tá? Isso é muito esquisito. O check to ele está falando isso para mim, só que eu não consigo fazer esse teste, tá? E se eu tento abrir esse perfil, o que ele vai falar? Que esse perfil falhou, mas ele não falha o porquê esse perfil falhou. E se eu tirar o proxy, vamos supor que eu coloco aqui navegar sem proxy, tá? Aí some toda a configuração de proxy. Se eu colocar aqui abrir, ele vai falar novamente que o perfil falhou, só que ele não explica. Essa explicação vem quando a gente clica aqui em criar um perfil, e aí ele dá outra tela um pouco mais organizada, graças a Deus. Então aqui a nossa tela tem as configurações gerais, o proxy, o fingerprint e detalhes extras, né? Mas ainda assim, um tanto quanto confuso. Vamos aqui na parte de geral. Então eu vou colocar o nome, perfil teste, e aí, templates, eu não tenho acesso a templates, porque eu não criei nenhuma. Pasta, não vou escolher nenhuma pasta, tudo mais. Essas questões aqui também, até onde eu sei, no meu conhecimento de fingerprint, de isolamento de contas e contingência de contas, eu nunca usei um pré-requisito de cookies, tá? Mas se alguém já usou e teve bons resultados, por favor, pode comentar, fica à vontade. E aí vamos à questão do proxy agora. Então, meu proxy, ele é HTTP, e é onde eu tenho que colar ele. Mas espera aí, ó. Mais uma vez, ele me mandou pro proxy do Multilogin. Eu não quero esse proxy, então eu vou colocar aqui customizado. E aí sim ele me dá a opção de colocar o meu proxy. Só que a partir do momento que ele verifica, ele dá um erro, sendo que esse proxy está válido. Eu comprei esse proxy hoje. E aí eu preciso vir aqui, ó, e apagar esse começo para funcionar. E mesmo assim, às vezes não funciona. Não sei por quê. Esse proxy funciona em qualquer outro Multilogin, mas aqui ele não funciona. Deixa eu ver se eu apagar a primeira questão aqui, ele vai funcionar. Vamos lá, Multilogin. Ele ainda assim não funcionou. Eu vou trocar para um outro proxy aqui, dessa vez IPv4. E aí eu vou apagar o HTTP.
E aí sim ele funcionou e mostrou que esse proxy está funcionando. Detalhe, tá? Se vocês pausarem e verem aqui, é o mesmo username, é a mesma senha. Então, eu tô colocando proxies totalmente válidos, tá bom? E aí, beleza, tá configurado o meu proxy, tá configurado as minhas questões aqui. Essa questão de fingerprint eu acredito que mais atrapalha do que ajuda, porque se você é realmente iniciante, você pode mexer em algo que vai deixar você ou vulnerável ou até vai camuflar demais e deixar a sua navegação suspeita. Então não é interessante esse nível de personalização. Você pode acabar atrapalhando o isolamento automático do multilogin. Então, eles dão a opção aqui, mas eu não mexo em nada. E aí eu vou clicar aqui em criar. E agora sim ele me fala, ó, o seu plano não permite você criar uma conta. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Porque o multilogin, ele tem um teste pago. Você paga para criar a sua conta aqui dentro. Mesmo no período de teste. E eu criei essa conta. E na época que eu criei, eu estava viajando. Então eu acabei não usando totalmente a ferramenta. E aí foi onde eu falei para eles. Falei, cara, eu não usei a ferramenta. Vocês podem ver no meu histórico. Eu sei que vocês têm um log de atividades. Eu abri a ferramenta assim que eu comprei. Depois eu não usei mais. Vocês conseguem ativar por mais um dia, 3 dias que for. E aí foi quando eu vim falar com o suporte deles. E eu tive essa belíssima atenção aqui do nosso querido agente de suporte, que ele é um especialista, tá? E eu falei pra ele, falei, cara, eu acredito que você consegue liberar pelo menos por mais um dia, pra mim verificar, testar a ferramenta e tudo mais. E ele falou, não, cara, você vai ter que assinar o plano em 10 perfis. Eu falei, cara, eu quero testar. Aí ele falou, não, ele já me mandou o link, falou assim, compra o plano de 10 perfis. E aí eles deixam aqui um feedback, né, para você para saber se o cara tá te ajudando ou não. Eu falei, cara, infelizmente você não me ajudou em nada, mas tenha um bom dia. E aí ele falou assim, eu consigo ver os seus comentários. Você não conseguiria, fazer a solicitação do estorno do pagamento do trial que você solicitou. E agora, realmente, eu não consigo, porque eu assinei esse trial tem mais de 30 dias. Mas se na semana que eu assinei eu tivesse solicitado, obviamente eu conseguiria, porque está dentro do prazo de 7 dias úteis, né? Então, isso depende do país que você está. No meu país, essa regra funciona. Então, se o multilogin não me estornasse, eu ia entrar em contato com o meu banco, falar que eu me arrependi da compra e ia pedir o estorno daquela compra, basicamente por arrependimento mesmo. E eles iam ser obrigados a se tornar por conta da regra da lei dos 7 dias da data da compra, né? Então, não é 7 dias de uso, é 7 dias da data da compra. Se você comprou algo no dia 1º e chegou no dia 6, você se arrependeu, você pode se tornar tranquilamente, independente do que seja. Pode ser um carro, um software, qualquer outra coisa. Então, eu achei o suporte muito frio, nada proativo. O cara simplesmente, com 3 palavras, falou, você vai ter que pagar, e falou que era problema meu. Então, dentre de todos essas questões, a gente não vai conseguir aqui abrir o multilogin, mas ele é basicamente muito próximo disso aqui. É basicamente você abrir um navegador assim, tá? Então, o multilogin seria isso daqui. E eles teriam o isolamento de camuflagem, só que eu não vou conseguir mostrar esse isolamento de camuflagem, muito porque eu não vou assinar de novo, porque esse é só um vídeo de teste, tá, pessoal? É um vídeo onde eu quero mostrar um pouco da ferramenta e falar, vale a pena ou não assinar isso daqui? E sendo bem transparente, bem honesto, na minha concepção, não vale. Eu acho o layout um pouco confuso demais. Aqui em cima eles têm algumas opções de clonar perfis, editar perfis, copiar o ID, mover para uma pasta e tudo mais. Mas eu olho para isso aqui, eu vejo uma poluição, sabe? Diferente, eu não sei como vocês são, mas o meu setup é um pouco minimalista. Mas basicamente é isso. Se você gostou desse material, gostou desse vídeo, pode deixar os seus comentários. E eu vou também deixar um pouco descrito tudo que a gente viu aqui para você poder ver em tópicos tudo que eu estou falando. Um abraço e até mais.